Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Obrigada, Gabriel. O descompasso na orientação oficial em diferentes países sobre como agir em relação às próteses de silicone gera desconfiança e temor. E para falar desse assunto, sobre este desconforto, nós recebemos hoje o cirurgião plástico Fernando de Almeida Prado, que é diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Obrigado, doutor, por estar Maria aqui. Obrigado a você. Como é que o senhor vê, né, essa atitude da Anvisa, fazendo essa consulta pública, agora depois de toda a celeuma em torno dessas próteses de silicone da PIP que romperam? É uma boa ideia? Isso agrega um valor para isso que traz tanto desconforto e insegurança para milhares de mulheres? Eu acho que todo cuidado nesse sentido, Maria Lídia, agrega valor sem dúvida alguma. É importante lembrar que esse problema que ocorreu foi um problema mundial. Então, na verdade, os implantes fraudados, eles foram fabricados na França, onde foi usado um silicone industrializado. Então, houve uma fraude numa fábrica francesa. Então, na verdade, esses implantes foram vendidos na Alemanha, Inglaterra, e foram vendidos no mundo inteiro. Brasil. No Brasil, inclusive, nós temos aí 12 mil mulheres que têm um implante PIP. E elas sabem disso? E eu acredito que atualmente é impossível que não saibam, com toda essa divulgação que houve. Uma divulgação importante. Inclusive, aqui falando em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, os cirurgiões plásticos da nossa sociedade estão à disposição. Os pacientes devem procurar o cirurgião plástico que colocou o implante, porque é esse cirurgião plástico que vai ter a certeza que foi colocado esse implante. Ela deve ter um comprovante, mas se porventura não o tiver, deve procurar o cirurgião plástico, questioná-lo se o implante foi um implante PIP ou Rofil. Mas fica também uma dúvida muito grande quando um país como a França orienta as pessoas a retirarem essa prótese e se submeterem a uma outra cirurgia. E no Brasil a orientação não é essa, é, como o senhor disse agora, procurar o seu cirurgião, se orientar, e é ele quem vai se referir ao caminho a seguir. Não é temerário deixar essas pessoas com essas próteses, já que a tal da PIP mostra que ali há uma fraude, má intenção, um crime mesmo? Eu acho que o governo francês se posicionou dessa maneira porque o problema ocorreu na França. Por exemplo, a Inglaterra tem uma postura diferente já. A Alemanha, se eu não me engano, também vai trocar os implantes. Eu acho que a posição nossa no Brasil, até a presidente da República interferiu, colocando o SUS à disposição, os planos de saúde, a sociedade brasileira colocando os médicos à disposição. Então, eu acho que a nossa atitude é uma atitude exagerada e que gere pânico. Ela gera problema também. Mas não é para prevenir? O ditado que diz é melhor prevenir do que remediar? Mas para prevenir a pessoa, agora, o que ela tem que fazer? Tem que procurar o médico. Tem implante, tem dúvida do implante que foi colocado, procura o médico. Mas dá para saber se está havendo vazamento? Porque o problema com o vazamento, a consequência e a possibilidade de gerar um problema de câncer de mama que apavora as mulheres. Isso não gera. Até é importante dizer o seguinte, esse silicone colocado, silicone não adequado, que não podia ter sido colocado, ele não tem toxicidade. Então ele não é um veneno, ele não vai matar pela presença eu digo assim, ter toxicidade e gerar ele próprio um problema, nem tem correlação com o câncer. Mas isso é científico? Porque falaram que há alguns casos, ou é coincidência, pode ser coincidência, de pessoas que tiveram câncer e usavam essa prótese e que tinha havido rompimento. 6 casos. Os trabalhos científicos mostram que não. Mas isso aí não exclui o problema desse implante estar rompido e esse silicone, por não ser um silicone adequado, hoje em dia os implantes mamários são muito avançados. O silicone gel é altamente coesivo. Então você não tem... O que quer dizer coesivo? Coesivo é que se você cortar a prótese, o silicone não extravasa. Então isso avançou muito, é importante ter esse conceito em mente. O avanço dos implantes mamários, desde a sua criação até os dias de hoje, é brutal. Agora tem que aparecer um sujeito desse, fazer uma coisa desse tipo, para a gente ter um problema dessa ordem. Mas a pessoa tem ruptura, tem que trocar o implante. Eu digo até mais. Mas a ruptura, eu peço desculpas por ter interrompido, mas a ruptura, a pessoa percebe
Ela percebe, dói, sangra, fica vermelho, dá febre. O que acontece para quem está com uma prótese de silicone, dessa tal da PIP principalmente, desconfiar que algo possa estar acontecendo? Eu acho que a gente não deve nem pensar dessa maneira, porque o que ela pode ser, ela não tem toxicidade, mas o silicone em contato com a mama, ele pode ser irritativo. Mas não precisa nem pensar dessa maneira. Toda paciente que tem implante hoje em dia tem que saber se tem ou não um implante da PIP ou da Rofil. Então a orientação é, eu tenho sido muito procurado pelos pacientes para saberem que tipo de implante elas têm o certificado, algumas perdem e procuram você. Tem que saber, se for PIP ou Rofil, a orientação melhor, não é que seja uma urgência, se tiver íntegro, não tem problema, mas a orientação é da troca do implante. Agora, como é que a Anvisa aprovou essa prótese, em que colocou os médicos, inclusive, nessa saia justa? Maria Lídia, isso é um problema, você vê que a gente brasileiro acaba tendo um sentimento um pouco caipira, né? Você imagina que um implante francês, ele é um implante de uma qualidade, e tem implantes franceses maravilhosos, laboratórios maravilhosos na França, mas é interessante sempre dizer que esse implante, o primeiro a comer bola foi a Agência de Vigilância Sanitária francesa e não a brasileira. A brasileira, eu também prefiro até que a Anvisa mesma fale a respeito, mas a gente acaba tendo uma tendência de achar que o que é feito e aprovado na França, Estados Unidos, etc., é fantástico. E no caso das pessoas que precisarem, para encerrar, retirarem as próteses para refazer fazer uma nova cirurgia, uma nova prótese, o SUS poderá fazer. O cirurgião plástico vai se submeter a fazer pelo SUS, vai receber de quem do SUS, ou essa pessoa vai ter que pagar uma nova cirurgia? Olha, Maria Lídia, eu digo o seguinte, procure o cirurgião plástico que colocou, que é quem sabe a história do paciente, e a gente coloca a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com seus 5.000 cirurgiões, à disposição dos pacientes, para que procure, nós poderemos aí, sem pânico, sem alarme, nós daremos a melhor solução para o problema. Quer dizer, a melhor solução que eu estou perguntando é pagamento mesmo, porque não é barato uma cirurgia plástica. Eu tenho certeza. Existe uma disposição total, entre os médicos de não cobrar por essa reparação, digamos? Eu acho que isso aí, por exemplo, você interfere com a conduta de cada um, mas nós como instituição e conhecendo nossos membros, eu acredito que a pessoa que colocou o implante PIP não terá nenhum problema em fazer essa cirurgia com o mesmo médico, sem problema algum. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Uma boa Maria noite. Lídia. Muito obrigado.